Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã da Seara Espírita, tu que vens a esse diminuto canal para estudarmos fraternalmente as lições preciosas dessa maravilhosa ciência espírita que nos consola em nossas dores, mas, sobretudo, nos esclarece sobre os fenômenos existentes que nos cercam a vida, nos permitindo olhar e praticarmos com aquela virtude que Jesus Cristo nos ensinou e nos legou há 2000 anos, que é a paciência, o amor fraterno para o próximo. E como sempre fazemos, abrimos a lição do livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada por Chico Xavier, editada pelo Espírito Emmanuel. Seja bem-vindo hoje, dia 23 de junho de 2024. E a lição é número 122, frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 20. E nos explica Emmanuel. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore, que recebe os elementos da providência divina por meio da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa a oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode um homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes. Mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Belíssima lição que nos convoca Emmanuel, não só à reflexão, mas ao que ele chama da autoanálise, buscando penetrar na natureza, na essência das nossas ações, para que possamos verificar se elas estão preenchidas das devidas noções da prática do bem ao próximo. Seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã, a esse nosso último episódio, aliás, nosso penúltimo episódio sobre o livro Mensageiros da Luz. E pedimos a você, querido irmão, querida irmã, na medida das suas possibilidades, que possa você, anotar as suas impressões e, sobretudo, dividi-las com um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã que queira aí penetrar nas fronteiras do Espiritismo. Encontre em nosso canal apenas uma pequena e singela porta de aprendizado e de luta por conhecer. Façamos, portanto, todos juntos essa jornada de aprendizagem. Que assim seja hoje e sempre.
Hoje, portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, abrimos aqui o nosso episódio de número 69 de Missionários da Luz. O nosso último capítulo, que é o capítulo 20, em que André Luiz se despede através da despedida de Alexandre. E é um capítulo que mostra o campo de serviço, o Espiritismo a serviço de Jesus. Como sempre falamos, né? A obra que nós estudamos é Missionários da Luz, obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo espírito André Luiz e publicada pela Federação Espírita em 1943. Portanto, o capítulo 20, intitulado de Adeus, é um capítulo sobre a exortação do esclarecimento e aprendizagem do Espiritismo a serviço do trabalho em Jesus. É um capítulo em que André Luiz mostra a partida de Alexandre para uma nova colônia espiritual, para novas fronteiras de estudo, momento em que, ao se despedir de seus auxiliares estudantes, Alexandre exorta os princípios do Espiritismo a serviço do trabalho em Jesus, explicitando a importância de focalizar o aprendizado no campo de serviço em que se apresentam eles desencarnados e nós encarnados, todos aprendizes, ao mesmo tempo em que bondosamente explica que não há espaço para idolatria de qualquer espécie. Portanto, é um capítulo que ele fala de um adeus, mas também fala de um adeus esclarecido. Ele mostra então a importância do campo de serviço, ou seja, todos os espíritos educadores são merecedores de afeto, mas nunca de idolatria. E mostra o capítulo que o Espiritismo só existe como experiência de aprendizado se aplicado no campo de serviço em Jesus. Ou seja, queridos irmãos, queridos irmãos, não existe espiritismo doutrinário, existe espiritismo que é uma experiência de aprendizado e aplicação no bem, a serviço de Jesus aqui na Terra. Então, é importante, e que nós vimos em todo esse livro, até todos esses episódios, o trabalho em que Alexandre se dispunha a orientar André Luiz e aos demais também seus, suas diversos aprendizes. André Luiz nos mostra aqui nesse episódio, que eram 68, digamos assim, aprendizes a serviço ao lado de Alexandre, nas suas diversas tarefas de aplicação do Espiritismo redivivo. E aí, detinho ali, André Luiz faz a ressalva, que é muito importante, e interessante, que haviam entre 68, 15 eram mulheres. Ou seja, demonstrando ali a preferência na desencarnação de cada um de nós, pela preferência do gênero em que nós nos apresentamos. E ainda como também há todo o trabalho aí aquelas afinidades que começam no plano espiritual e se explicitam aqui no campo das lutas terrenas através do matrimônio. Então, André Luiz recebe de Lisias um convite para despedir de Alexandre. E aí, Lisias esclarece a André Luiz o porquê da missão de Alexandre. Responde então Lisias à pergunta de André Luiz. Sim, Alexandre, como acontece a outros orientadores da mesma posição hierárquica,
de quando em quando se dirige a planos mais altos, desempenhando tarefas de sublime expressão que ainda não podemos compreender. Ou seja, tal como acontece aqui na Terra, como nós, muitas das vezes, né, seja no trabalho, seja na doutrina espírita, nós viajamos, visitamos outros centros em busca de aprendizado, seja nas universidades, seja no campo do nosso trabalho, em que vamos visitar novas empresas, novas sedes, vemos aí a oportunidade de buscarmos fraternalmente novos conhecimentos para que possam alargar a nossa tarefa. São verdadeiras missões. Então aqui realmente é um reflexo da espiritualidade, onde acontecem esses trabalhos. E aí Lísias explica a André Luiz o porquê então de Alexandre então ele receber essa possibilidade com base no seu merecimento. Mas aí ele destaca, né? Desempenhando tarefas de sublime expressão que ainda não podemos compreender. Nós podemos ver ao longo dos nossos estudos, né, quanto conhecimento Alexandre tinha, né, quanto que André Luiz ele recebeu de ensinamentos das ações de Alexandre, seja desde o passe a tarefas, né, de focalização das energias magnéticas no nascimento. No caso, por exemplo, do nascimento de Segismundo, né? E André Luiz pergunta a Lísias se a casa espírita da qual Alexandre é orientador ficaria sem concurso da instrução superior. E Lísias responde: naturalmente já foi providenciada a substituição devida, de acordo com o mérito e aproveitamento da instituição que você se refere. Está na página 311. Ou seja, tudo é planejado. E aí a casa espírita ela vai receber, então, como diz aqui a explicação de Lísias, né, uma substituição de acordo com o aproveitamento que aquela casa recebeu, com base na orientação de Alexandre. E aí, né, André Luiz, ele se porta ali de uma maneira mais passional, né? Então, e aí, assim, notando essas vibrações de André Luiz, Lísias então responde, né, para André Luiz: nada de egoísmo, André. Sabemos que Alexandre se ausentará em serviço, mas ainda mesmo que a sua excursão fosse muito longa e plenamente consagrada ao repouso recreativo, cabe a nós outros, seus devedores, a participação da alegria de seus elevados merecimentos. Olha só que André Luiz nos traz aqui também, na figura de Lísias, um conhecimento interessante, que há no plano espiritual aquelas excursões consagradas ao repouso recreativo, né? Olha só como realmente há um planejamento de todas as situações no campo das ações do crescimento espiritual. Mas Lísias aqui, ele chama atenção para André Luiz, né? Notando aquela vibração de André, assim, poxa, Alexandre vai nos deixar, como é que pode isso, né? A Lísias falou para André Luiz: nada de egoísmo, André. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes nós temos aquele pensamento, como nos despedimos de alguma pessoa, né, em que ela vai buscar novos conhecimentos, tem aquele pensamento assim sentimento de egoísmo. Normalmente, para as relações aqui na Terra, quanto aqueles irmãos que dolorosamente nos deixam aqui na Terra, partindo os seus laços materiais e ascendê-los para a plenitude do seu trabalho, concluindo a sua missão aqui na Terra, temos esse mesmo sentimento passional, né? E aí é importante destacarmos a noção de que devemos ter afeto por aqueles, né, que partiram,
mas não o sentimento do egoísmo. E aí, Lises complementa: precisamos demonstrar aproveitamento prático das lições recebidas. O melhor testemunho de assimilação poderemos dar a um instrutor amigo que receber-lhe o campo de serviço em que a sua bondade nos iniciou, até que ele volte da provisória excursão. Então, Lises está falando para André Luiz que a melhor forma de demonstrar esse contentamento e esse aproveitamento é focar no trabalho, no campo de serviço em que Alexandre iniciou a todos eles. Essa seria a melhor demonstração de afeto. E aí, já no salão, Alexandre se despede um a um de seus orientandos. E ao grupo em que estava André Luiz, dirigindo algumas palavras de afetuoso alerta. Então, falou Alexandre: alguns trabalhadores a quem muito devo endereçaram-me apelos para que permanecesse em nossa colônia de trabalho. Gentileza que agradeço comovido. Não vibra em minhas palavras qualquer prurido de personalidade, mas a estima recíproca e fiel a que nos devotamos. Urge considerar, porém, meus amigos, que este servo humilde não deve absorver o lugar que Jesus deve ocupar em suas vidas. E continua Alexandre: é muito difícil descobrir o amor sem jaça e a ele nos entregarmos sem reservas. E porque essa dificuldade é flagrante em todos os caminhos de nossa evolução, quase sempre incidimos no velho erro da idolatria. Mas não posso ver fugir a oportunidade de sérias reflexões em torno do problema dos laços sagrados que nos unem, sem algemarmos-nos uns aos outros. Olha que explicação maravilhosa. Muitas vezes estamos aqui compromissados, né, por laços evolutivos, mas que aquela personalidade, aquele irmão, seja, olha bem, seja um irmão de doutrina espírita, seja um pai, seja uma mãe, nós pensamos, né, com muito afeto, né, que nós recebemos aqui na Terra. Olha, eu quero compartilhar, voltar, que meu pai, que minha mãe me receba. Mas estaríamos aí fugindo daquele papel da fraternidade universal, em que, na realidade, nós temos que buscar a Jesus, que melhor seria se nosso pai e nossa mãe nos recebesse no plano espiritual, convictos da missão que nós entendemos, ou seja, que nós aqui na Terra exercitamos o serviço tal qual essas pessoas nos devotaram a sua presença, a sua orientação. Então, melhor é que nós partamos com um sentimento de agradecimento, mas não de idolatria, de lá no plano espiritual queremos sermos, né, filhos novamente dos pais e das nossas mães. Vocês não querem ficar com meu pai, não quero ficar com minha mãe. Não, nós vamos para o plano espiritual a serviço de Jesus. Queramos nós essa oportunidade, né? E aí agradecemos afetuosamente, mas sabemos que no plano espiritual estaremos em condição de serviço e aprendizado. Logicamente, aí não não dilatando a oportunidade, né, de sermos gratos a quem aqui se nos aplicou a vida como pai e como mãe, mas é aqui exemplificando em serviço prático as lições que nós recebemos, que no plano espiritual vamos transformar isso numa alegria fraterna de reencontro. E aí continuarmos com as nossas jornadas
como bem servirmos a esses entes que nos foram caros aqui na terra, também como aprendizes e auxiliares prestimosos, e não idólatras das suas personalidades como pai e como filhos, como pai ou como mãe. Entenderam, queridos irmãos? E aí Alexandre fala então: respeitemo-nos mutuamente na qualidade de irmãos, congregados para a mesma obra do bem e da verdade, mas combatamos a idolatria. Bem-queiramo-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Todavia, cooperemos contra a insuflação do exclusivismo destruidor. Somos depositários de grandes lições da vida superior. Pô-las em prática, estendendo mãos amigas aos nossos semelhantes, é o nosso objetivo fundamental. E continua Alexandre: não podemos, porém, descansar sobre as comodidades do afeto. É o que nós acabamos de falar, que Alexandre nos enriquece com essa lição. É preciso enfrentar as asperezas do serviço, conhecer a luta, testemunhar aproveitamento. Nunca me valeria da qualidade de instrutor para impedir o crescimento de mental de vocês. Então, meus queridos irmãos, querida irmã, tu que assiste a esse episódio, pense, tu que tem um familiar em que foi caro na tua vida, ao despertar para a espiritualidade maior, desvendando ou se desfazendo os laços da carne, nunca se posicione, comece a se reeducar para esse encontro, para que tu alcance um crescimento mental de serviço, encontrando nesse irmão, seja um familiar, seja um irmão da doutrina espírita, um irmão fraterno de construção das nossas condições evolutivas, nunca na posição de idolatria, em que chegamos lá e encontramos, ou tentaremos reviver esses laços. Isso é demonstrar, então, desentendimento. E isso começa aqui na Terra, meu querido irmão, minha querida irmã. O nosso crescimento mental é assim, como Alexandre está dizendo, é termos o afeto, mas não descansar na comodidade desse mesmo afeto. Trabalharmos, nos enriquecermos com um trabalho fecundo. Esse é o principal fundamento da doutrina espírita. E aí diz Alexandre, então, nas páginas 316 e 317, o campo de trabalho é vastíssimo. Experimente nele o que aprenderam, despertando as consciências que dormem ao longo do caminho. O aprendizado fornece-nos conhecimento. A vida nos fornece a prática. Unamos a sabedoria com o amor na atividade de cada dia e descobriremos a divindade que palpita dentro de nós, glorificando a terra que aguarda nosso concurso eficiente pelo equilíbrio e compreensão. E aí Alexandre teceu mais alguns comentários elucidativos da tarefa cristã do Espiritismo, encerrando com uma amorosa prece endereçada aos céus. E assim, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, agradecemos a Ti por termos compartilhado desse momento de estudo fecundo desse livro maravilhoso que é Missionários da Luz, nos revelando aspectos positivos da ação dos nossos irmãos espíritos no campo espiritual, relevando os processos de atuação magnética, os processos de costura da intervenção espiritual nos processos físicos, seja desde o nascimento, desde as situações de vampirismo, desde as situações
né, de de desencarne doloroso por suicídio, nas condições ali do nosso irmão Marinho, por exemplo, né, que fora sacerdote aqui na Terra e congregava numa igreja e foi necessário uma atuação de Alexandre para em missão com a mãe dele, né, restaurar essa vida e tantas lições maravilhosas que esse livro nos deixou nos alertando para os mecanismos da natureza espiritual, mas, sobretudo, explicando passo a passo, né, como Alexandre, nos serviços, ele aplicava conhecimento, a bondade divinda, advinda da sua relação com o plano superior de Jesus, que é o nosso trabalho fundamental, a nossa transformação íntima. Muito obrigado por estarmos aqui e termos vivido esse momento especial de estudo e de aprendizado, na medida das suas possibilidades, querido irmão, querida irmã. Se tu se encontra na posição de enriquecido por esses estudos, leve essa palavra, apresente esse estudo a outros irmãos da seara espírita e daqueles que buscam aí novas consolações para que nós possamos semear aqui na Terra novos mecanismos de dilatação de um aprendizado espiritual, desvendando ou desatando os nós dos preconceitos e das ignorâncias que acorrentam a humanidade ainda aquelas ações preconceituosas da atividade religiosa. No futuro, nós veremos aí todas as religiões com as suas denominações religiosas, mas também aproveitando os ensinos e esclarecimentos do Espiritismo. Portanto, é através da nossa prática que nós demonstramos que o Espiritismo ele é uma doutrina que esclarece, mas impulsiona a atividade do bem com Cristo. Muito obrigado, hoje e sempre, que assim seja.